Existente há 30 anos no estado de Goiás, a medicina natural foi trazida por médicos indianos especialistas em medicina ayurvédica. Medicina natural e integrativa, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. Hoje a equipe do Você Mais Saudável veio até aqui ao Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar para conversar com o Dr. Danilo, que está como diretor técnico interino aqui do hospital. Dr. Danilo, que participou desde a criação, aqui dessa unidade. Muito obrigada por nos receber, Dr. Danilo. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Dr. Danilo, recentemente houve uma alteração na nomenclatura, Antes até as pessoas conhecem aqui em Goiás como sendo o Hospital de Medicina Alternativa e hoje se tornou um centro de referência que é o único do país, nesses moldes. Exatamente. Assim, o nome foi alterado já depois de muito tempo que a gente tentava mudar o nome, porque na verdade nós somos um ambulatório e um centro de referência, não um hospital, porque nós não temos internações. E esse termo medicina alternativa também já ficou ultrapassado, porque hoje nós somos uma medicina integrativa. A homeopatia é uma especialidade, a acupuntura é uma especialidade, A fitoterapia é reconhecida como método terapêutico, é incentivada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. Então nós somos hoje técnicas integrativas, complementares, especialidades dentro da área da medicina, da farmácia, da nutrição. Então é bem-vindo esse novo nome, o Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar. Agora, para esclarecer ao nosso telespectador, quais são as práticas que distinguem esse tipo de prática médica, essa medicina alternativa e integrativa, da medicina tradicional que utiliza medicamento alopata, Exatamente. Assim, esse termo medicina integrativa é um termo que está sendo muito usado no mundo todo, nas principais universidades médicas do mundo. Eu vou até falar alguns aspectos que foram mencionados pelo Comitê Internacional de Medicina Integrativa, que hoje denomina centros acadêmicos em medicina integrativa e complementar nas faculdades de medicina americanas. Inclusive as faculdades de Harvard, todas as faculdades de medicina de Harvard contém também um centro de medicina integrativa. Então lá eles citam por exemplo, o que diferencia a medicina integrativa da medicina convencional é que o foco é a pessoa, é o ser humano, ver a pessoa como um todo, seus aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais, inclusive espirituais, suas crenças, as suas fés, a sua forma de manifestar esse lado além do físico. Então tudo isso é abordado dentro de uma visão de um respeito às tradições, à cultura das pessoas, ao ser humano como um todo. E também a visão da medicina como um todo, ou seja, se existem novas técnicas que contêm comprovação científica, que têm estudos, e por que não serem também abordadas dentro da medicina como um todo? Então a visão da pessoa como um todo, do ser humano como um todo e da medicina também como um todo, integrando novas técnicas. E um aspecto muito importante que diferencia é que a gente não vê a doença em primeiro plano, a gente vê o ser humano. Então, em vez de tratar especificamente a doença, nós vamos promover a saúde da pessoa, incentivar com que ela tenha hábitos de vida saudável, uma boa alimentação, atividades físicas, e promover terapias que estimulem os seus mecanismos naturais de cura, envolvendo a participação da pessoa. Então, a grande vantagem que a gente vê é que a gente não trata uma doença específica, nós tratamos, na verdade, a saúde da pessoa como um todo. Isso faz toda uma diferença no aspecto da qualidade de vida do ser humano. Dr. Danilo, do ponto de vista da medicina integrativa, então considera-se todos os efeitos psicossomáticos que pode envolver aquela pessoa e não só a doença que ela manifesta naquele momento? Exatamente, por isso nós precisamos de uma abordagem mais completa. Nós temos hoje aqui uma equipe que, além dos médicos que fazem essas práticas que são especialidades, como a homeopatia, a acupuntura, ou a fitoterapia, que é uma prática médica também reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, temos essas práticas médicas, que são a porta de entrada. Mas nós temos toda uma equipe também de profissionais da área de psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, além da parte de farmácia, de enfermagem. E temos as práticas integrativas também que envolvem a auriculoterapia, assim como reiki, assim como yoga, consciência corporal,
Então, diversas técnicas que são hoje reconhecidas pelo Ministério da Saúde e são pagas, inclusive, com procedimentos do SUS, né, algumas práticas integrativas que vêm fazer essa composição, né, promover o bem-estar da pessoa no aspecto psicológico, emocional, aspecto físico, social, né, para que ela possa vencer não só uma doença específica, mas toda a sua condição, né, de mal-estar ou de desarmonia, de desequilíbrio psicossomático. Agora, a medicina integrativa ela envolve também fatores culturais, né? A prática, por exemplo, da medicina ayurvédica, que surgiu na Índia e na China também, tem uma prática mais frequente, influencia, assim como, por exemplo, as práticas culturais regionalistas. O estado de Goiás é um estado que preza muito pelo regionalismo. As pessoas fazem seus chás em casa e vão passando isso de geração para geração. Faz parte também desse processo? Então, olha só, por exemplo, o Ayurveda é uma ciência que tem origem na Índia. Mas ela é trabalhada assim como um método, né, que o mundo inteiro hoje conhece o Ayurveda como um método. No Brasil, o Ayurveda é estudado como uma ciência, como um método, que traz diversas orientações para a saúde. Então não tem nada a ver, por exemplo, com a cultura da Índia, ou com nenhuma religião, ou com nenhuma filosofia. Na verdade, é uma ciência, um método que fala sobre hábitos de vida, alimentação, uso de plantas medicinais, uso de ervas medicinais. Então as nossas plantas são abordadas com um método oferecido pelo Ayurveda, né? Então, as nossas próprias plantas, nossos próprios alimentos, nossa própria cultura, orientados dentro de um método ayurvédico. Então nós não precisamos mudar, assim, do ponto de vista cultural ou do ponto de vista do seu ritmo diário, uma mudança brusca ou fazer coisas muito diferentes, mas apenas ajustes, adaptações, né? Por exemplo, assim, ter horários regulares para a sua alimentação, para o sono, para o repouso, para a atividade física, né? Saber que tipos de alimentos você deve utilizar, os alimentos que nós costumamos comer mesmo, né? Faz diferença se é uma fruta ácida ou se é uma fruta doce, ou se é uma fruta de sabor adstringente, né? Ou se você usa alimentos mais oleosos ou mais secos, mais gordurosos ou mais untuosos, né? Então essas diferenças no dia a dia que fazem o tratamento. Na verdade, o Ayurveda é um método muito parecido com o método do Hipócrates, onde ele falava assim, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento, né? E valorizava muito o aspecto do ambiente, o aspecto ambiental, né? Não só o aspecto de higiene, né, de ar puro, né, mas também o tratamento com a água, com o sol, né? Hoje em dia se voltou tanto a falar sobre também a importância da exposição planejada e terapêutica ao sol, a importância da vitamina D, né? Tanto então, que tudo isso faz parte do Ayurveda. Recentemente até a própria Organização Mundial de Saúde publicou dados de que as pessoas estão ficando doentes por falta de vitamina D, por falta de exposição exatamente ao sol. Exatamente. Então existe um medo generalizado, né, em relação à exposição ao sol por causa do câncer de pele e tal. Mas esse medo se generalizou de uma forma absurda, porque existe uma recomendação dos horários que são permitidos, né, e do tempo de exposição que é permitido. Então, a falta desses horários permitidos, do tempo de exposição permitido, acabou gerando uma deficiência muito grande nas pessoas, porque passaram a ter medo de expor, assim, até atravessar uma rua sem um filtro solar, né? As pessoas, tem muita gente assim, né, que não consegue se expor ao sol por um minuto que seja, sem proteção solar. Acaba que isso foi gerando uma deficiência de vitamina D. Então hoje, assim, a ciência moderna, o Ayurveda já fala isso há milênios, né? A importância do ar, da água, né? A importância do ambiente, né? Da alimentação, dos hábitos de vida e do uso de recursos naturais, né? Então o Ayurveda é um método, uma ciência e que não tem nada a ver com cultura, nem com religião, nem com filosofia, assim como outras ciências também, né? A acupuntura hoje, que é uma especialidade médica, né, que vários médicos hoje e também farmacêuticos e também enfermeiros e fisioterapeutas praticam, é uma ciência de origem da China, né? Essa que está sendo praticada hoje pela medicina chinesa, né? Mas ninguém tem que puxar o olhinho, ninguém tem que mudar o nome para o nome chinês, ninguém tem que ser taoísta, ninguém tem que ser comunista, as pessoas fazem um método, estudam uma ciência e praticam nos seus consultórios. Assim também é o Ayurveda estudado como método e praticado como uma ciência. Doutor Danilo, agora só para deixar claro para o nosso telespectador, de que maneira é associada a vitamina D com a exposição solar? É direto, né? Assim, todo mundo já reconhece isso hoje, que a exposição ao sol estimula naturalmente o organismo a produzir vitamina D, né?
Então a exposição excessiva aos raios solares muito fortes, né, um período assim de pico do sol durante um tempo prolongado, pode ser danoso, mas a exposição, por exemplo, assim, 20 minutos, 3 vezes por semana, em horários permitidos, estimula a produção natural da vitamina D, que é um proto-hormônio, na verdade, né? Ele é muito mais que uma vitamina só, ele é um precursor de hormônios, ele tem ações no sistema imunológico, no sistema metabólico. Como cosferol, por exemplo, né? Exatamente. Né? Então, além da formação dos ossos e preservação do cálcio, ele tem outras funções importantes na imunidade e no metabolismo. Né? Então, ele é um elemento, um proto-hormônio fundamental. E a exposição programada e regular ao sol estimula a produção. Né? Hoje está se usando muito também a reposição, né? Que é um outro aspecto. Né? Agora, aqui, como que é feito o atendimento? O atendimento, como o senhor esclareceu, é ambulatorial, geralmente essas pessoas são tratadas de maneira específica que cada uma necessita quando vem até a unidade? Bom, hoje nós estamos trabalhando assim num sistema de regulação. Então, o paciente passa pelo sistema público de saúde municipal, ele recebe um encaminhamento para vir para cá e ele tem uma porta de entrada, e a porta de entrada é uma fitoterapia, né? Existe um médico que o atende. Então, se considerarmos assim no diagnóstico inicial que ele pode ser mantido na fitoterapia, ele é mantido na fitoterapia e recebe outros encaminhamentos, se necessário, né? Nutrição, psicologia, fisioterapia, né? Fonoaudiologia, terapia ocupacional ou práticas integrativas como auriculoterapia, yoga e tal. Se for indicado acupuntura, o próprio médico encaminha para o médico da acupuntura. Né? Se for indicado a homeopatia, encaminha também para o médico da homeopatia. E os médicos, em qualquer momento, podem indicar para essas outras terapias complementares. A medicina alternativa, a medicina integrativa, ela pode caminhar junto à medicina tradicional, ou elas devem caminhar juntas? Exatamente, isso é integrativo porque é integrado. Né? Então, hoje, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês, são os 2 únicos hospitais de referência no Brasil, né, que estão mostrando a importância de ter um departamento de medicina integrativa, onde você integra todas as especialidades, incluindo essas que são as chamadas integrativas, né, homeopatia, acupuntura, o fito, o que for interessante para o serviço, mas a yoga, a meditação, né, a medicina chinesa. Então existem vários serviços assim, de grande referência no mundo. No Brasil eu citei esses 2, né? Albert Einstein e Sírio-Libanês, que incluem dentro dos seus tratamentos convencionais uma prática integrativa, que tenha estudo, que tenha pesquisa, que tenha segurança, né, e efetividade dentro daquele princípio, daquele objetivo. Né? Então sempre a integrativa é esse objetivo de fazer em conjunto. Aqui mesmo nós temos colegas que são especialistas em outras áreas, em neurologia, em fisiatria, em ortopedia, em ginecologia, em nutrologia, e fazem também uma prática integrativa, e a gente está sempre encaminhando assim, uns para os outros, né, na tentativa de solucionar a situação do paciente. Ou seja, o foco principal continua sendo o bem-estar do paciente, independente da linha que se utilize, né? E quando ela pode ser integrada, melhor ainda. Exatamente. Essa assim, é a grande diferença que a gente observa, assim, que o grau de satisfação das pessoas que são tratadas aqui é muito alto. Né? Aliás, toda a insatisfação que nós percebemos aqui é assim, carência. Porque está faltando isso, está faltando aquilo, nós não conseguimos isso, não conseguimos aquilo. Né? Deficiência de número de profissionais, deficiência de insumos, deficiência de matéria-prima, deficiência de medicamentos, que às vezes a gente sofre por falta, né, dessa apoio do dia a dia. Né? Então, de uma condição de atender mais pessoas ainda, né? A insatisfação que nós temos aqui é assim, nós queremos mais, nós queremos melhores opções aqui dentro. Né? Mas quando a gente consegue atender essas pessoas, né, de uma forma assim, usando todo o nosso potencial, o grau de satisfação é muito alto, é muito grande. Isso impacta muito, por exemplo, na Secretaria de Saúde, no próprio governo. Quer dizer, o grau de satisfação das pessoas aqui é muito alto e eles reconhecem, né, um bom serviço prestado pela Secretaria, um bom serviço prestado pelo governo. Então, por isso que eu vejo assim, que o apoio que se dá aqui pelo governo, ele tem um retorno assim, multiplicado, né, pelo reconhecimento da população. E de ordem prática, né, e imediata, né? Exatamente. Agora, falando um pouco da questão dos problemas que às vezes são enfrentados, a medicina alternativa, a medicina integrativa, ela tem uma base muito associada à questão das plantas. E o Brasil, como um todo, é um país que tem uma geografia que favorece esse tipo de produto, né?
Falta também uma condição para que as unidades possam pesquisar mais, possa ter um incentivo maior à pesquisa diretamente das plantas e de tudo que envolve a medicina integrativa? Ah, sim, com certeza. Aqui no hospital, mesmo aqui no centro de referência agora, né, estamos conduzindo 2 projetos de pesquisa, né, todos em parceria com a universidade, envolvendo o uso de plantas medicinais, né, mas são projetos que foram submetidos à FAPEG, né, projeto de iniciativa nossa e da universidade, né. Então, realmente, assim, seria muito interessante que o governo, né, incentivasse, né, colocasse mais pesquisadores à disposição, porque isso é uma coisa também que pode trazer um grande retorno. Por exemplo, o Ministério da Saúde hoje tem 12 medicamentos que são fitoterápicos disponíveis para a rede, né, industrializados, né, dentro do Ministério da Saúde, e são disponíveis para a rede pública municipal de saúde, que os médicos podem prescrever e tal. Existem muitos serviços de incentivo a essa prescrição, né, para diminuir o número de medicamentos químicos, alopáticos e incluir, né, medicamentos naturais para contribuir para o equilíbrio da saúde, com redução de efeitos colaterais e redução dos custos, né? Então, se a gente tem mais pesquisas, a gente consegue ampliar esse número, né, e fazer um trabalho integrado, né? Não é o objetivo de substituir o alopático, é de integrar, né, reduzir os custos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E ter uma gama maior de especificidades dessas próprias plantas que são utilizadas como medicação, né? Exatamente. Doutor Danilo, e para finalizar, qual que é a recomendação que o senhor passa ao nosso telespectador sobre práticas que ele mesmo pode realizar em casa a respeito da alimentação ou até mesmo de meditação que possa trazer um bem-estar melhor e, consequentemente, uma saúde mais fortificada? Bom, aqui isso é interessante porque aqui no Centro de Referência em Medicina Integrativa nós temos sempre também assim, palestras, cursos, né, folhetos informativos, incentivando as pessoas a buscarem realmente assim, informações básicas do autocuidado, né, de como ter uma alimentação mais saudável, como incluir um hábito de vida mais saudável, atividade física, uma yoga, uma meditação. Então, assim, nós estamos recomendando, né, as pessoas que quando forem fazer um tratamento assim, no município, na Secretaria Municipal de Saúde, solicitem um encaminhamento para cá, para que possam receber aqui orientações também e participar dos grupos, né, de orientação alimentar, de meditação, de yoga, né, participar das palestras, dos nossos cursos, para que as pessoas recebam informações assim, direto da fonte, né. Na internet tem muita literatura, tem muitos livros, né, que tratam sobre isso, né, mas é importante também você ter a oportunidade de conversar com os profissionais de saúde que estão lidando com isso no dia a dia. Então, peça um encaminhamento para você fazer o seu tratamento aqui e receber essa orientação diretamente dos profissionais. Muito obrigada por nos receber aqui, por esclarecer, levar tantas informações ao nosso telespectador. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. E o programa Você Mais Saudável vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. E o
programa Você Mais Saudável está de volta e o tema desta edição é a medicina alternativa e integrativa. E para continuar falando sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Jeová Leite Guedes, ele que foi um dos que ajudou, né, aqui a fundação do hospital, que hoje é o Centro de Medicina Integrativa aqui em Goiás. Dr. Jeová, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, por participar do programa Você Mais Saudável. Sou eu quem agradeço a você, Kathleen, e todo o pessoal lá da nossa querida TV Assembleia, que é o meu berço também. Eu sou aposentado como médico pediatra na Assembleia Legislativa. E como médico de trabalho, eu deixei lá o programa de medicina do trabalho. Muito bacana. Dr. Jeová, aqui no Hospital de Medicina Alternativa, no Centro de Integração, o senhor acompanhou todo esse processo, né? Desde quando médicos indianos trouxeram ensinamentos da medicina ayurvédica para que fosse criado essa unidade? Essa unidade foi criada em um encontro que nós realizamos aqui quando era governador do estado, o nosso querido Dr. Henrique Santilla. Era secretário estadual de saúde, o Dr. Antônio Faleiros. E eu, na época, o Dr. Henrique fez uma reforma administrativa na área da saúde e criou um setor chamado Divisão de Terapias Não Alopáticas. Na época, nosso argumento maior era, ele criou esse setor e me nomeou para dirigir isso durante os 4 anos de governo dele. E aí nós resolvemos com Faleiros e com Ronei Ribeiro também, que estava no Ministério da Saúde na época, em realizar em Goiás o primeiro encontro goiano de terapias não alopáticas. Reunimos o Brasil e o mundo aqui, com indianos, com chineses, com gente de tudo quanto é lugar. Ficamos 5 dias discutindo isso e convidamos pessoas de todo o Brasil para nos ajudar na criação de um hospital voltado para as terapias naturais. E então é uma história bastante longa. Eu participei dessa história, ou seja, da fundação desse hospital. Eu sou fundador do hospital. Posteriormente, eu cheguei a assumir a diretoria geral do hospital. Quando o Dr. Henrique assumiu a Secretaria da Saúde, me convidou e me nomeou aqui para o hospital. Eu fiquei muito pouco tempo, porque existe muita interferência política. Eu tenho irmãos políticos, né? Mas eu não sou político. E então eu não aguentei mexer com política, eu resolvi, eu e o Dr. Henrique saímos, ele saiu da secretaria e eu saí do hospital. E o Dr. Henrique foi para o tribunal depois. E aí o irmão dele, Ademar Santillo, me convidou para montar um hospital de medicina natural em Anápolis. No último governo de Ademar em Anápolis, ele fundou o Hospital de Medicina Natural de Anápolis, lá na Jaiara. Eu pus isso em papel, eu escrevi isso, eu publiquei um livro chamado Medicina Natural em Goiás. E lá no meu livro todos poderão ler essa história da medicina natural em Goiás, que começou com pessoas importantes, e eu participei desse contexto todo. Agora, quais são as características, o senhor como referência nessa área de medicina natural em Goiás, que o senhor destaca da medicina alternativa, da medicina natural, que podem auxiliar e que podem trazer para a população uma qualidade de vida melhor, sem tanta dependência dessa medicação alopata, que às vezes, inclusive, é mais cara, né, para as pessoas? Bom, eu resolvi publicar um livro o ano passado, tive até a colaboração do TV Assembleia, era presidente na época um colega, o meu querido Dr. Elinho, o Hélio de Souza, e ele me ajudou muito na publicação desse livro, o primeiro livro meu na área, e pretendo publicar outros livros também. O que eu fiz no livro foi mostrar que existem outras medicinas. Nós recebemos aqui da Índia, os indianos que fazem Ayurveda, faziam Ayurveda na Índia,
Quando o doutor Henrique entrou no governo, eles já estavam aqui, em governos anteriores, eles já tinham vindo para aqui, mas muito começando. E eu fui encarregado pelo doutor Henrique de coordenar esse grupo de indianos que estavam aqui em Goiás e não deixar que eles abandonassem Goiás. Essa medicina que nós implantamos aqui, natural, ela já era para ser implantada em todo o Brasil, mas o único lugar que realmente deu certo foi aqui conosco, porque tinha um governador decidido a implantar. E posteriormente nós recebemos um médico muito famoso, um chinês, Dr. Jiang, que está em Goiânia até hoje. Em 88 ele deu um curso lá na Faculdade de Medicina e eu participei do primeiro curso. Ele não falava uma palavra em português, não sabia dizer nem bom dia em português. Hoje ele já fala um pouco, mas está aqui conosco até hoje. Então a gente juntou todas essas peças, né, com o apoio do governador e do secretário Faleiros, reunimos todas essas peças e conseguimos montar o hospital que está aqui até hoje. Eu passei a estudar as terapias naturais. Na minha vida toda, eu estudei, fiz 5 especialidades, mas a maioria foi na área de medicina natural, inclusive a acupuntura. Hoje eu faço acupuntura numa clínica que eu tenho no setor sul. Já não estou aqui mais no hospital, porque eu fui funcionário do Estado durante 34 anos, concursado ainda da Alzego, e depois eu já me aposentei na Assembleia também, e para complementar o meu salário, que não é essas coisas, eu montei lá no setor sul, na 104, uma clínica chamada Clínica de Medicina Natural, que trabalha essa medicina integrativa. Quero te dizer que eu, para escrever esse livro e contar essa história para você, eu fui a mais de 20 países. Eu fui estudar argila, eu fui estudar florais em Londres, argila em Barcelona, eu fui a Portugal conhecer uma clínica de medicina natural, semelhante à que existe em Curitiba. Eu fui a Curitiba. Curitiba eu vou todos os anos. Eu digo, se a pessoa não lê o meu livro, fica alienado, mas nós temos outras possibilidades de tratamento. Quando eu terminei a pediatria, depois de 8 anos dentro da faculdade, eu abri o Aurélio, o dicionário, e estava escrito assim, que a natureza é capaz de curar todas as doenças. A natureza é capaz de curar todas as doenças. Eu falei, puxa, então eu perdi meu tempo. Mas não perdi não, valeu, né? E hoje, há mais de 30 anos, eu venho estudando os recursos naturais terapêuticos de Goiás, que está no meu livro e que eu faço palestra. Em 2014, eu fiz uma parceria com a Prefeitura de Goiânia, através do secretário de Cultura, né, o Ivanor, e nós fizemos um ano inteiro de palestras sobre recursos naturais terapêuticos. Não só eu, como o doutor Danilo e outros colegas, a doutora Mara também, que é farmacêutica, fizemos essa palestra. Daí, de 2014, é que o Ivanor me deu coragem e me incentivou que eu publicasse um livro. Aí tem a publicação do livro. Dr. Jeová, e quais são as características, quais são as medidas que o senhor pode destacar para nós de recursos naturais que o senhor recomenda como utilizado ou utiliza na sua clínica para o nosso telespectador? Bom, eu considero a acupuntura o carro-chefe de tudo, né? Eu me acostumei muito, porque os indianos, quando chegaram aqui, nos diziam que 30% das doenças do ser humano era de origem emocional. Hoje, a gente chegou à conclusão que são quase totais. Porque você viu, São Paulo fez agora 463 anos e foi eleita a cidade de maior estresse do mundo. Nós vivemos dentro desse contexto. Então, as emoções é que mexem com as pessoas. E a acupuntura tem essa capacidade de fazer a integração, de harmonizar o corpo com a mente. Então eu diria que o carro-chefe é isso, eu acostumei com isso. Eu atendo por mês mais de 1000 pessoas só em acupuntura. Tá? Mas a gente usa o ar, o sol, as plantas são riquíssimas. E como eu disse a você, em Barcelona eu aprendi a trabalhar com argila. Aprendi a trabalhar com argila. A argila também é muito bom. A gente trata, por exemplo, refluxo com argila. A gente trata gastrite com argila. A gente resolve o problema de herpes zoster com argila. Pra você ter uma ideia. Então, a natureza é riquíssima. São muitas coisas. A homeopatia é riquíssima. Eu estudei homeopatia no ICISTA.
mas eu faço mais a outra homeopatia, que é a pluralista. Qual seria a diferença das duas? É que uma usa só um medicamento, por isso chama unicista. Eu estudei no Instituto Hahnemanniano do Rio de Janeiro. O Dr. Henrique instituiu aqui um curso de homeopatia para todos os médicos da rede pública de saúde. Nós já vivemos bons tempos nesse estado, viu? Quero dizer a você. Então a homeopatia é muito rica, né? É muito interessante. Dr. Jeová, algumas plantas, por exemplo, o próprio açafrão, que tem um caráter, pode atuar no organismo como anti-inflamatório, ou o gengibre, que tem características termogênicas, no dia a dia, as pessoas podem usar essas plantas ou até mesmo alimentos, né, como forma de profilaxia, como forma de prevenção a algum processo de doença, algum processo de infecção? Não, de tratamento e prevenção também, certo? Essas plantas que você disse são plantas muito importantes e nós temos muitas delas em Goiás, não é isso? O açafrão, eu utilizo muito o açafrão. E agora, por último, você não está sabendo. Qual que é a nova? É o piqui. Ah, o piqui. O ômega 3 do piqui está fazendo um só. sucesso que você não imagina. É ômega 3. Ele tem ômega 9, que é 3 vezes mais que o ômega 3. Eu acredito que dentro de pouco tempo não tem um goiano usando esses ômega 3 vendidos nas televisões e nas esquinas, não. Nós vamos usar o piqui. Ou seja, além de ser um aspecto cultural, agora a gente também vai usar piqui como remédio. O piqui é uma coisa muito nossa. Pode continuar comendo piqui, não vou dizer que nos restaurantes não vão ficar com raiva de mim. Agora é só o ômega 3 do piqui. Não, pode comer piqui, mas use o ômega 3 do piqui. Recentemente houve uma pesquisa em Brasília, um pesquisador muito importante. Eu li isso em um jornal aqui da capital, um tempo atrás, sobre a possibilidade de ser retirado do nosso piqui, do cerrado, ômega 3. E está comprovado. Está patenteado, é uma coisa goiana que eu estou defendendo a cada instante. Eu estou tomando ômega 3 feita do piqui. E o ômega 3, né, que pode auxiliar em muitos processos, até mesmo evitar arterioscleromas, infartos, todas essas doenças, né? Colesterol alto, muita coisa, né? Diabetes e tudo. Por exemplo, a gente pode utilizar o próprio óleo do piqui, né, para fazer a comida? O senhor acha que teria? Não, eu acho que tem que continuar comendo piqui, certo? Mas agora um cientista estudou isso muito bem e ele já está sendo vendido em toda a Goiânia. Então não há necessidade de ficar na beira do fogão fazendo óleo de piqui mais não, viu? Pode ir na farmácia e comprar. E tem gente que não gosta do piqui, você sabe dessa história, porque deixa cheiro. Tem marido que proíbe a mulher comer piqui porque fica com cheiro de piqui. Lembra o dia inteiro. Fica rotando piqui o dia inteiro. O ômega 3 do piqui não arrota. Essa é a vantagem. E restabelece nossa saúde. Ou seja, além de propiciar um bem-estar e uma medida curativa, a medicina natural ela também envolve os aspectos culturais das próprias regiões. Essa é que é a vantagem. A natureza é muito rica, riquíssima. É a coisa que Deus deixou para nós, certo? Às vezes a gente esquece até de Deus. Mas não esquecer do que ele deixou, porque é aqui que a gente encontra toda a nossa saúde. Eu estou com 72 anos, dia 7 de março agora eu faço 73. Tem o cara de 32. E continua atuando forte na medicina, e trabalhando mais do que antes. Dr. Jeová, agora para infelizmente finalizar a nossa conversa, qual que é a recomendação que o senhor passa para o nosso telespectador a respeito assim, de medidas que ele pode realizar, de substâncias naturais que ele possa consumir, que auxilia no processo de preservação da saúde? Olha, a base da nossa vida é o que você ingere. Se ele fumar e beber, ele já pode arranjar uma funerária para ele. Já está prejuízo. Já está mal, certo? E alimentação, em que existe meu livro tem uma dieta que é a combinação dos alimentos. Você não misturar um alimento que não combina com o outro. Por exemplo, a pessoa que come melancia como sobremesa, ele está
cometendo um suicídio, porque ela não combina com alimento nenhum, ela é uma monofágica. Então a pessoa precisa estudar isso. Hoje pela manhã eu conversei com uma nutricionista que não come carne. Quer dizer, a carne também tem que saber comer a carne. Meu pai tinha o primeiro açougue de Mozarlândia foi do meu pai. Mozarlândia hoje mata mais de 2.000 boi por dia. Né? Tem lá a Friboi matando 2.000 para exportar. Graças a Deus é para exportar, não é para o povo de Mozarlândia comer não. Então a gente apregou que os recursos têm que ser bem estudados, bem combinados, é a base nossa. Saber o que está comendo, Saber né? o que está comendo, é daí que a gente ressurge. Muito obrigada pela participação Obrigado a do você. senhor, pelos ensinamentos aqui. Obrigado, estou sempre às ordens, precisando estou lá. Ok. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui, eu te espero numa próxima edição.